Por onde eu compartilho no chat? Pode compartilhar depois, é só E-mail. para ficar Tá, registrado. Conseguiu pegar certo. todo mundo? Eu não consegui, tá? Posso seguir, Luciane? Sim. Ok, vamos lá. Aí, Esse, perfeito. né? Isso. Vocês conhecem, né, esse quadro? Sim, né? A Medusa de Caravaggio, né? Toninho, você viu que eu peguei a Medusa para trazer? A gente está escrevendo bastante coisas juntas. Essas coisas que eu estou falando, que a gente está conversando, eu e o Toninho escrevemos quatro artigos já sobre isso, e alguns dos exemplos aparecem, outros são diferentes, e em cada um deles a gente está enfocando uma coisa diferente. E aí uma das nossas próximas escritas é um projeto sobre o quadro, aquela vídeo. Então, é um vídeo de teatro que, na verdade, semiotiza os quadros do Caravaggio, né? O tableau vivant. E aí, um deles é a Medusa. E quando eu falo bastante, como dei o exemplo para vocês do grito, do Mink, né? Então eu falei, bom, eu falo do grito, mas aí eu vou levar um outro texto visual, né? Materialmente apenas visual. Então, se eu bato o olho, é um quadro, é visual, né? Mas como é que a vocalidade e a verbalidade estão aparecendo aí? Né? Primeiro, se eu penso que a vocalidade ela é a verbalidade ela é constituída da vocalidade, né? Eu não tenho como me expressar verbalmente senão por uma determinada cadência rítmica e entoativa. Então, já não dá para desacoplar. Né? Então, a emissão sonora para a construção verbal de uma determinada ideia, ela se dá na vocalidade e na verbalidade juntas. Né? Isso na escrita vai aparecer com alguns exemplos. Né? Então, a gente pode pensar que alguns elementos importantes que marcam essa vocalidade são a pontuação, como o exemplo que eu trouxe de uma maneira mais enfatizada, que foi o último que a gente viu na cena do Brás Cubas, o trabalho da sonoridade, das figuras de linguagem que vão pensar essa sonoridade na construção verbal. Então, aqui, no exemplo que eu trouxe, do Trem de Ferro, né? Eu gosto muito de um poema, eu tenho um artigo sobre um poema do Arnaldo Antunes, em que são 5 versos, assim, chama Poética, em que exatamente é um poema metalinguístico em que as sonoridades, a abertura e o fechamento, tanto de vogais, né, abertas e fechadas, quanto o ranger e a fluidez, né, das consoantes, né, ou dos fonemas, que vão pensar o engendramento e esse S, né, essa sibilante, vão mostrando, vão fazendo essa construção da relação que no final ele termina dizendo que a linguagem é aquela que sai da boca para o óvulo ouvido da próxima palavra pessoa, né? Eu acho tão bonito isso, né? O óvulo ouvido da próxima palavra pessoa. Pessoa é palavra, né? Eu não sei se vocês sabem, mas Arnaldo Antunes leu Bakhtin, tem um ensaio dele sobre Bakhtin, e ele vai falar exatamente que palavra é coisa, né? Tá lá se vocês quiserem ler, tá lá na página dele, ele tem uma galeria de ensaios e um deles é sobre Bakhtin. E é interessante porque ele tem uma influência forte de Haroldo de Campos e parte da sua poética é concreta, né? Então olha como é que a questão da verbivocalizalidade, né, mudando o cronotopo, vai trazendo essa ideia configurativa arquitetônica, né, sobre a qual a gente estava falando aqui. E aí quando eu escolhi trazer esse quadro do Caravaggio, é porque para mim ele é muito como o grito.
Claro que para pensar a Medusa do Caravaggio, a gente tem que pensar, e tem memes sobre isso, né? Não sei se vocês já viram, mas tem uma Medusa que é com a cara da Carmen Lúcia, é fantástico, né? E aí eles dizendo assim, né? Se Caravaggio tivesse vivido hoje, a Medusa seria Carmen Lúcia, né? E olha, e muda completamente a significação, né? Desse quadro, é outro enunciado, né? Não é uma mera releitura, é um outro enunciado, porque é uma outra unidade significativa. Mas é interessante a gente pensar que esse pavor que está aqui expresso nesse outro sufocar, que é o da Medusa, não é o mesmo grito do Mink, né? Primeiro, porque eu tenho uma cabeça degolada, né? Olha o sangue saindo desse pescoço, dessa cabeça separada de um corpo, né? Segundo, porque para mim o Caravaggio ele consegue reverter ou ressignificar, né? Se a gente quiser, ele consegue ressignificar a ideia mítica e arquetípica da Medusa, porque a Medusa sofreu. E aí, por isso é que ela, em vingança, por braveza, né, se transforma nesse ser que muita gente tem medo. É essa mulher empoderada, né? Para mim, a Medusa é uma mulher empoderada, como as nossas ancestrais bruxas e feiticeiras que foram para a fogueira, né? Só que ela, e como elas, né, ela não é colocada como alguém que sofreu o abuso e por isso retorna. É uma Medeia, de alguma forma, né? Olha aí os diálogos que eu estou fazendo, né? As vozes sociais que aparecem no quadro, porque elas não aparecem necessariamente por uma expressão verbal, mas elas são vozes sociais que ressoam, ecoam, né? Reverberam a partir do repertório, a partir então, né, da minha vivência, eu consigo enxergar essas vozes. Essa voz que é esse grito parado no ar, sem som, que está aí plasticamente arquitetado nesse quadro, para mim, esse quadro tridimensional, né? Essa cabeça está para fora da tela, ela está no centro, ela tem um formato que é circular, né? É uma outra história. Esse fundo verde, essas cobras cabelo, né? E esse pavor, ela apavora ou ela está apavorada? Olha só o eu e o outro, né? Para uma determinada leitura, não olhe para a Medusa porque ela te petrifica, né? Para uma outra leitura, ela está petrificada. E aí me parece essa cabeça sem corpo que passa, né? Assim, tridimensionalmente da tela, que não é bem uma tela, né? Do ponto de vista do formato tradicional. E aí é interessante, porque ela remete a outras obras, não só pinturas, mas esculturas, né? Que, portanto, são tridimensionais, né? E que tem essa boca aberta, eu não me lembro agora o nome da escultura, que está em Milão ou em Florença? Acho que é em Florença, não tenho certeza, que é uma outra versão da Medusa, e que tem fila, né? Os turistas vão até lá e colocam a mão na boca da Medusa e fazem pedidos. Olha, outra significação para ela. Essa mulher empoderada que se petrifica para atender o desejo do outro. E que voz social que está aí? Machista, né? A mulher a serviço de, submissa a, né? Que quando não se submete, degolada, né? Não tem essa narrativa no quadro, mas tem, né? Essa e outras tantas, né? Essa é a minha narrativa, porque aí depende também da vivência do espectador, né? Na relação
que esse sujeito tem com essa obra, na relação enunciativa, na relação sujeito de linguagem e enunciado. Né? Então, eu também vejo aqui uma verbivocovisualidade, ainda que ela não esteja explicitamente marcada. Eu não bato o olho e nesse quadro e digo, é verbivocovisual, como, por exemplo, um vídeo, uma obra audiovisual. Mas, se eu paro e penso, entendo, digiro, me entrego, né, a esse enunciado, aí eu consigo enxergar a construção dessa linguagem que está aí posta com esse acabamento, como elo histórico e, ao mesmo tempo, com o ponto de vista único do Caravaggio, com o seu estilo. Caravaggio é um pintor que vai falar das dores, das aflições, das mazelas humanas. Mesmo quando ele vai pintar Cristo, que Cristo que é esse? Não é o Cristo que sofre como mártir para nos salvar, mas é um Cristo que é pobre e que é, então, socialmente um homem do povo, que é sacrificado. Tem uma crítica social aí, ainda que ele pintasse por encomenda, né? Porque é a coisa do mecenas que existia. Então, veja, para pensar um quadro que aparentemente é tão simples, eu também preciso de determinado repertório para construir essas narrativas e montar essas leituras, né? Para enxergar essa linguagem como processo histórico, como processo, a partir de um produto, nesse caso, de um quadro, mas é muito mais do que um produto, né? Passa para mim, por favor. Tá. Então, a gente tem essa ideia de pensar a construção da enunciação, né? A construção enunciativa não pode desconsiderar os dados concretos da expressão social. Como assim? Como enquanto expressão material estruturada, olha lá, de novo, destacadinho de vermelho, através da palavra, e palavra no sentido alargado, né? Então, é isso mesmo, estou lendo aqui, é a boca da verdade, né? La boca della verità, que está em Roma, é isso mesmo. Obrigada. Né? Então, como é que a gente vai pensar essa palavra? A palavra como linguagem, né? Através da palavra, do signo, do desenho, da pintura, do som musical. E olha só, som musical, porque eu posso ter som que não é necessariamente musical, né? Etc. Né? Uma vez que é uma adaptação minha, tá? Não tem isso no texto. Uma vez que a consciência constitui um fato objetivo e uma força social imensa. A consciência, e aí a importância de se pensar o ato como responsável, a ética do ato, né? O sujeito é sem álibi da existência, porque ele se constrói pela linguagem e constrói o mundo pela linguagem a partir dos seus atos, na prática social. E aí não dá para dizer foi sem querer, né? Eu sempre gosto do exemplo do pajé na tribo, quando se um índio coloca fogo na tribo e diz assim, foi sem querer, ele vai ser expulso da tribo. Porque ele tem a responsabilidade de saber que aquele espaço não é um mero espaço, é um povo inteiro. E aí a gente tem, né, o genocídio todo que está acontecendo agora, né? Todo o desmatamento da Amazônia e o genocídio das tribos indígenas, elas aparecem porque eu tenho lógicas diferentes de se pensar, ou valorações enunciativas diferentes, que pautam uma prática social distinta em cada sujeito. Mas não dá para dizer não sabia. Não dá para pensar, e daí, quando o Bolsonaro diz isso não é Covid, não é problema meu, porque vocês deram, o STF deu autonomia para os governadores e para os prefeitos, não tem nada a ver com isso. Não, você mandou as pessoas saírem. Você não está dando auxílio emergencial para as pessoas, você está empurrando elas para fora. Como você não tem responsabilidade?
Isso seria o álibi da existência. Que o Bakhtin vai dizer, não dá para pensar nisso. E não dá para pensar porque a linguagem é mais do que uma mera expressão comunicativa. Ela é o jogo interativo da relação social. É diferente. Que se dá não apenas pelo signo verbal, porque é constitutiva de todas essas linguagens. Né? E daí eu posso pensar a expressão em Beethoven ou em qualquer outro, né? Por isso Mozart, a ópera, Shakespeare, Pushkin, Rabelais, Dostoiévski, né? Como alguns exemplos usados por eles. Passa para mim, por favor. Tá. Aí lá no Estética da Criação Verbal, né? Eu estou aqui dizendo, olha, as coisas que a gente está lendo nos 2 ensaios do Beethoven, elas vão aparecer em outros textos do Círculo e vão aparecer ao longo da produção toda, como um projeto arquitetônico, uma proposta filosófica de linguagem. A proposta da metalinguística, para mim, do Círculo, é verbo evoco visual. É isso que eu estou tentando provar quando eu trago esses trechinhos e estou falando dessas coisas. A partir da leitura que a gente teve do Dostoiévski, mas não encerrada nele. Tá? No Estética da Criação Verbal, no capítulo do Autor e o Herói, o Bakhtin vai dizer assim, o corpo exterior do homem é dado, suas fronteiras exteriores e seu mundo são dados na concretude extra-estética da vida. É o que se faz por todos os meios de que a arte dispõe. Que meios são esses? Cores, linhas, volumes, palavras, sons, visto que o artista lida com a existência e o mundo do homem. E a existência e o mundo do homem não são só um sistema linguístico. São também, mas mais do que isso, né? Lida também com a sua concretude espacial, com suas fronteiras exteriores, como elemento indispensável dessa existência, a ideia do cronotopo, né? Tempo e espaço. E ao transferir, e aí estou destacando transferir para pensar reflexo e refração, né? Não é uma cópia, não é mímese, não é imitação, é reflexo e refração. É diferente, né? Ao transferir essa existência do homem para o plano estético, deve transferir para esse plano também a imagem externa dela, dessa existência, nos limites determinados pela espécie do material. Então, aquilo que eu estava dizendo, a potencialidade é em todo e qualquer enunciado, a potencialidade verbo-visual. A materialização depende da espécie do material, está aí marcado. Então, dependendo do enunciado, eu vou escolher qual enunciado, eu vou escolher qual material eu vou usar. O gênero também me dispõe de alguma forma disso, né? Por isso que ele vai falar do estilo autoral e do estilo genérico, né? Porque há um estilo do gênero, então determinado gênero me proporciona, né, determinadas valorações, mas eu também posso romper com isso, construindo outros gêneros, utilizando outros gêneros. E aí, então, depende da minha escolha como autora criadora, do material que eu vou usar para fazer a expressão dessa transferência, que é muito mais do que uma transferência, é uma criação. Tá? E aí a gente pode até pensar o que é a criação estética. A gente está falando de um trecho do Estética da Criação Verbal. Exatamente quando ele está falando do autor e do herói. Como é que o autor constrói o herói? Como é que ele constrói a estética? E a proposta, uma das propostas de se pensar literatura é também, em diálogo, como resposta ao formalismo russo, se pensar a estética como social e não como mera forma abstrata, mas como solo social. Solo social com acabamento estético. E aí a estética vai dar esse pulo que depende do material utilizado, dessa transferência que está aí destacada. Tá bom? Troca para mim? Daí a importância de se pensar no romance, na música, na ópera, no teatro,
tá? Porque eu vou pensar que cada uma dessas arquitetônicas, dessas expressões materiais de linguagem, tem lógicas, estruturas sistêmicas diferentes. E aí, uma dificuldade que a gente tem, às vezes, para trabalhar, por exemplo, audiovisual, que é a gente ter que dominar o material ou o sistema de linguagem dessas coisas todas. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com cinema, ou seriado, ou um vídeo do YouTube, não importa, né? E eu vou ter que pensar o jogo de câmera, a construção cenográfica, o figurino, a trilha sonora, se ela existir, né? Eu vou ter que pensar isso tudo como um grande enunciado, como uma grande unidade, como elementos de uma grande unidade. E, por exemplo, como a gente não tem formação em audiovisual, a gente vai ter que correr atrás, porque a gente não sabe essas lógicas. Não estou falando correr atrás no sentido de saber a metalinguagem. Se essa câmera está em emplongé ou em close-up, é uma panorâmica. Não importa para mim o nome técnico. Importa eu entender que a utilização de um determinado ângulo constrói uma significação X na obra ou no enunciado Y. Então, por exemplo, quando eu pego Selma, que é um filme que fala um pouco da história da travessia, né, de Martin Luther King e dos negros, é um movimento importante que atravessa a ponte para chegar até a cidade de Selma, e por isso, quando a gente vê os movimentos antirraciais que aconteceram no mundo inteiro agora, e as pessoas deitadas na ponte, se a gente não tem a referência de Selma e dos negros querendo atravessar essa ponte que tinha uma significação não de ponte, né, que une, mas de barreira, de muro que separa, né? A gente não entende. Eles tentaram 3 vezes chegar até Selma. E tem um filme, né, chamado Selma. Se eu conheço a história, sei da campanha Martin Luther King, da sua luta pacifista na relação com Malcolm X, né? Como 2 discursos, 2 vozes sociais diferentes do mesmo movimento. E aí eu vou para o filme e vejo e sei historicamente que eles tentam ir até a cidade de Selma 3 vezes. E eles só conseguem quando eles conseguem angariar, convencer também os brancos sobre a importância daquele ato, e os brancos se engajam e eles apanham, morrem, né? São de fato separados, né? Eles têm que parar num determinado momento, nas 2 primeiras vezes, e é interessantíssimo porque a câmera vai mostrando fotos históricas, documentais daquela manifestação e a cenografia fílmica da construção daquele enunciado. E eles vão comparando, e essas cenas justapostas vão dando ao espectador a sensação de estar dentro de um filme documentário. E aí, para ainda piorar, na verdade, para melhorar essa construção estética, esse acabamento, a câmera pega sempre, olha a voz social marcada pelo narrador, que no filme é a câmera. Essa câmera ela está focada geralmente no mesmo lugar, ou no ombro ou atrás do Martin Luther King. Não é porque nós somos posicionados nessa câmera, a gente tem que ver essa luta desse lugar que a câmera me mostra. Eu não tenho outra câmera, né? Então, essa câmera me coloca como espectador do lado do Martin Luther King, marchando junto com ele. Ele vai andando e a gente é como se estivesse andando junto atrás dele, porque ele é a voz de liderança, mas em compacto, né? Compactuando com essa voz social antirracista, aderindo a esse movimento antirracista. Não é a voz daquele que está contrário, de frente, em embate, como aquele que vai parar os policiais, né? Que vão parar essa marcha. Não, eu estou marchando junto. Então, se eu pego a câmera de cá, né? Eu tenho uma visão e uma voz social marcada. Se eu pego ela de cá, eu tenho outra voz social.
E eu não preciso ter isso configurado pelo verbal. Porque eu não preciso de um narrador contando essa história com um texto narrativo verbal. Essa história está sendo contada pela posição da câmera, que acompanha, que mostra, que escolhe o ângulo, o foco. Quando tem uma cena muito bacana, quando ele vai falar com o governador para tentar convencer o governo sobre a importância dos negros votarem. E ele entra no palácio e o piso, a câmera mostra o piso e vai fazendo um movimento de baixo para cima, né? E o piso tem uma escadaria de mármore, o governo está em cima, no topo, olha a hierarquia, né? E em cima, nesse lugar de mármore branco, e ele entrando nesse salão que tem um piso xadrez, branco e preto. Então, no solo nivelado, eu tenho o jogo de vozes sociais brancos e negros. Está no solo mesmo, está no chão do lugar, materialmente colocado. E hierarquicamente no posicionamento, um em cima e o outro embaixo, mostrando a relação de poder hierárquica entre os sujeitos. E eu não tenho isso dito com todas as palavras, como eu estou dizendo aqui, mas eu tenho isso marcado na maneira que se filma. Então, não me importa saber o nome técnico, mas me importa pensar que essa entrada, o jeito que me mostra isso, coloque em embate essas vozes sociais, a significação dessa construção arquitetônica. Deu para entender? Muda para mim, por favor, Glória. Tá. E aí é interessante a gente pensar, olha só, que Bakhtin ainda falando para a gente, uma outra citação em que ele vai dizer assim, todo sistema de signos, isso é, qualquer língua, põe, deixa eu só arrumar aqui para eu ver, melhorou, estava cortando, por mais que sua convenção se apoie em uma coletividade estreita, ou seja, num registro linguístico específico, né? Não importa qual seja, em princípio, sempre pode ser codificada. Se a gente quiser, decodificada. Se a gente quiser, melhor ainda, sobrecodificada, né? Para usar o Roland Barthes, né? Em princípio, sempre pode ser codificado, isto é, traduzido por outros sistemas de signo, outras linguagens. Consequentemente, existe uma lógica geral dos sistemas de signos. Aí, que eu tinha dito que eu ia mostrar, né? Uma potencial linguagem das linguagens única. Potencial. Que, evidentemente, nunca pode vir a ser uma linguagem única concreta. Não é a única. Eu não tenho uma única voz social, como eu não tenho um único sistema de signos, como eu não tenho uma única linguagem, né? Uma das linguagens. É indiscutível. Eu tenho múltiplas linguagens, mas é indiscutível a potencial linguagem das linguagens. Eu tenho várias possibilidades de materializações, mas o potencial é tridimensional. Tá? Troca para mim? Eu acho que era um pouco isso que eu tinha para falar. E aí, para terminar, eu trouxe uma citaçãozinha de um dos primeiros, acho que talvez o primeiro artigo que eu escrevi, que foi junto com a Nicole, que foi uma orientanda minha, em que eu digo assim, o que é trabalhar com a verbivisualidade? Ou o que é trabalhar com essa concepção que para mim é bakhtiniana, né? Como trabalhar bakhtinianamente? E aí eu digo lá no texto com a Nicole assim, é um trabalho de forma integrada com e das dimensões sonora, visual e linguística, né, verbal, para construir o sentido das palavras. Palavras no sentido alargado. O enunciado verbo-visual é considerado em sua potencialidade valorativa, que se concretiza a depender do projeto de dizer do autor. Tá? Acho que era isso. E aí, desculpa, falei muito, né? Não entrei necessariamente no texto, assim, pegando trechinhos do texto, mas pensando
uma construção de proposta que, para mim, está aqui, nesses 2 ensaios, enunciada como projeto que a gente vai percebendo ao longo da obra toda. E aí eu acho que vocês podiam falar, né, para a gente conversar. Obrigada. Tá sem voz, Glória. Estava fechando. Então, minha gente, muito obrigada, Luciane. Foi maravilhosa a tua fala. Acho que todo mundo gostou. Mas aí a gente abre, né, para o pessoal participar, fazer perguntas, observações. Quem quer começar? Também fui pegar café. Na minha coruja, adoro coruja. Ai, que lindo. Glória, não podemos perder tempo, eu posso começar. Claro, claro. Luciane, ótimo te ouvir, muito bom. Eu queria destacar assim, a parte que tu disseste que o dialógico está no próprio método investigativo. Eu acho que isso é muito importante, né? E me super representa na tentativa, não que eu faça, eu só tento, mas é o que eu imagino que é bem isso mesmo, e todos os aspectos que tu mostrou aí dão uma perspectiva nova para o que eu estou trabalhando também. Eu queria ver se tem alguma coisa que você possa dizer sobre como você vê a presença do sujeito individual, né? Não no sentido de que ele possa estar fora do social, mas o subjetivo do sujeito no próprio objeto, então, do que está sendo transformado ali. Se puder trazer isso, vai fechar. Ou também qualquer discussão que se tenha acerca disso, acho ótimo a gente pensar. Bacana. Obrigada. É sempre bom. Muito boa a sua colocação, porque fiquei falando aqui, né, da verbovisualidade e não tive o cuidado de dizer que, assim como a gente não pode pensar a língua de uma maneira abstrata, né? E então as linguagens dessa maneira abstrata não dá, é exatamente porque o sujeito está nelas, né? Então a subjetividade se constrói na linguagem e ela se constrói na alteridade. Eu acho que uma das questões para mim que são peculiares, tem várias, mas uma das que são peculiares em Bakhtin, no círculo, é exatamente a importância que ele dá para o outro, né? Esse deslocamento, né, que ele pensa, não de uma subjetividade que se dá centrada em si, narcisicamente. Eu ia no lugar da Medusa trazer o quadro do Narciso, mas eu escolhi a Medusa. E como é que então a gente não tem essa, não sou eu comigo mesmo só. Claro que sou eu comigo mesmo, né? Porque o monólogo já é dialógico, né? E se constrói com os meus vários outros. Mas que vários outros? Olha lá de novo a esquizofrenia que eu estou brincando aqui. Esses vários outros são as várias vozes sociais que nos constituem. Então, a nossa identidade é construída, as subjetividades são construídas pela unicidade dos sujeitos e das suas expressões enunciativas, né? Mas essa subjetividade, ela se faz na relação, ela se faz na interação, ela se faz com o outro. E esse outro é um outro sujeito, mas é um outro sujeito enunciado. E por que eu estou falando isso? Porque lembra que eu coloquei assim no começo? A gente passa a ter uma existência quando a gente é nomeado, quando a gente fala, né? Quando a gente passa a ser sujeito de linguagem, quando a gente ganha um nome, né? Não pela biologia, mas pela construção de linguagem como ato social. E é isso. É exatamente desse ponto de vista que eu penso a construção da subjetividade. Ela se faz na interação, no jogo social. Por exemplo, há expectativas sobre nós vindas dos outros, que nos constroem
e nos constroem, seja porque a gente responde a elas, nos constroem, seja para a gente responder confirmando essas expectativas, então tentando, por exemplo, agradar ou ser aceito, coisas do tipo, ou dando uma banana e falando, não, eu não sou isso, não venha me colocar esses seus valores aqui, né? Então, veja, é na relação com o outro. Exemplo, mãe e pai. Né? Exemplo, construção de gênero, né? Escolha de profissão, do que fazer. Todos, não sei se todos aqui são formados em letras, mas todos estudamos linguagem. Então, em algum momento a gente já ouviu de alguém na nossa sociedade, o que você faz com isso? Para que serve isso que você estuda? Né? Porque existe uma valoração que desprestigia, que menospreza, né, a importância daquilo, do pensar, né, do trabalho intelectual, do trabalho com língua, do ato de ser professor, entre outras coisas tantas. E gosto muito de pensar, já falei que estudo feminismo, né? Gosto muito de pensar sempre a relação do sujeito como uma relação social marcada, né, por um tripé, que é o gênero, a classe e a raça. E veja que, para pensar isso, Angela Davis fala isso, mas antes da Angela Davis, Eliette Saffioti já falava disso aqui no Brasil. Né? E antes, Simone de Beauvoir já falava disso. Né? E a gente pode ir voltando. Não importa. O que interessa é a gente pensar que, por exemplo, eu, como mulher, tenho uma voz social que me constitui na vivência que eu tenho na sociedade com os outros, diferente de outras mulheres. Porque eu faço parte de uma classe ou de um grupo social, tenho uma raça, uma etnia, sou branca, né? E tenho uma condição social específica. Então, tem gênero, raça e classe. Né? Muito diferente, por exemplo, de uma mulher negra da comunidade. E aí as nossas vozes sociais, as duas são importantes, claro. As duas podem constituir o feminismo? Sim. Feminismos diferentes porque as demandas são distintas. São distintas porque são plurais, porque as vozes sociais que nos constituem, que constituem as nossas subjetividades como grupo social e como indivíduo social, são diferentes. Então, eu só consigo saber aquilo que é minha demanda, o que é importante, o que para mim é essencial, a partir da relação que eu tenho com o outro, quando eu enxergo o outro. Quando eu tenho um exercício exotópico de pensar esse outro naquele outro lugar diferente do meu, com uma lógica diferente da minha, e não significa que eu sou esse outro, porque eu não deixo de ter a minha vivência do meu lugar. Mas eu consigo enxergar outra lógica. Só assim, do meu ponto de vista, a gente consegue pensar a construção das subjetividades, seja na ciência, na pesquisa, na escrita, né? Seja em qualquer interação, qualquer relação, na prática social, porque isso é vivencial, isso é experiência humana, isso é linguagem porque é o homem porque é linguagem. É meio Tostines é fresquinho, que vende mais, ou vende mais porque é fresquinho, sabe? Não dá para saber, porque na verdade um constitui o outro, tá? E constitui, a palavra é essa. Não é instrumento, não é ferramenta, não. É constitutivo, está entranhado. Se forma junto. Né? Eu não sei exatamente o que você pesquisa. Daniela, né? Eu estou vendo aí o nome. Isso, Daniela. Não sei exatamente o que você pesquisa e o que te aflige para você trazer a questão da subjetividade para a gente conversar, mas eu penso que se a gente parte desse pressuposto
não sei se é um pressuposto, eu acho que é uma condição mesmo, né? Da linguagem como a constituição do homem, que só consegue se expressar e construir a sua formação identitária na relação social que ele tem com o outro por meio da linguagem, eu acho que a gente tem um caminho. Sim. Caminho, né? Gostei muito dessa parte do homem, a linguagem ele se define ali, né? Eu acho que é bem interessante a gente pensar isso. Na verdade, eu pesquiso justamente a presença do subjetivo no próprio objeto que esteja fora, seja externo. Então, é mais ou menos por aí, né? Só que eu não faço análise de material ainda, porque não sei se eu vou precisar, porque pelo visto, né, é meio abstrato demais, assim. Mas é bem isso, é como é que como é que o meu subjetivo está representado ali, sem estar no próprio objeto, mas o meu está ali no momento em que você olha para ele. Já é. Porque você escolheu aquele objeto, você escolheu essa temática, não foi à toa. Você não está falando do objeto que está fora de você, você está falando de si mesma. Quando você está falando dessa subjetividade fora, do objeto que está fora, você está falando, eu estou ali. Eu estou ali, é aquilo que parece que é separado, apartado de mim, é parte de mim, é meu também. Está grudado em mim, né? Eu acho que é um pouco isso que a Marília Amorim, por exemplo, fala quando vai pensar no Pesquisador e Seu Outro, para pensar a pesquisa nas ciências humanas, em que ela vai dizer, eu gosto muito disso, quando ela fala assim, nas ciências humanas, para quem trabalha com linguagem, a gente não pesquisa objeto, e o objeto é gente. A língua é o humano. Então, o nosso objeto é a pessoa, não a pessoa de carne e osso necessariamente. Né? Mas é o sujeito, é essa construção de subjetividades. E aí, quando eu escolho qualquer coisa que seja um lexema para falar alguma coisa, seja a caneca que eu vou tomar o café, seja o texto a partir do qual a gente vai conversar, não importa a cor da camiseta, eu estou me construindo. Por que os adolescentes têm essa necessidade premente, por exemplo, de andar em grupo, de tentar afirmar que são diferentes, são todos iguais na diferença? Né? A tentativa de dizer eu sou diferente, é para marcar, é para tentar se apartar cortar o cordão umbilical do pai, da mãe, da professora, né? Mas ao mesmo tempo colar no amigo, ter galera, ter turma, né? É interessante porque eu quero ser eu sozinha, na minha opinião, eu acho. E aí não percebo que preciso da força do outro para pensar e para afirmar, eu penso na minha opinião. Então, essa constituição subjetiva, que parece tão minha e tão individual, ela é do outro, e é aí que eu acho que é a riqueza. A subjetividade na alteridade, né? A identidade pela alteridade, e não a alteridade concreta no sentido da realidade que eu pego, né? Claro que eu pego, mas é a realidade de linguagem. Estou falando isso porque tem gente que vai achar que o sujeito é a pessoa de carne e osso. Mas é uma das facetas desse sujeito. Porque eu não consigo falar de tudo que eu sou. Sempre me escapa algo. Então eu tenho construções de mim, que inclusive mudam. Fotografia que muda. Porque a gente muda, a gente envelhece, a gente muda o cabelo, a gente engorda, a gente emagrece, enfim. Né? A gente pensa coisas diferentes. A subjetividade também é uma construção que, para mim, é ininterrupta. E isso é do homem porque é da linguagem. Tem acabamento, mas não é acabado. Né? A gente tem uma forma, uma composição. E a gente persegue essa subjetividade o tempo inteiro, a vida toda, e a gente não vai conseguir respondê-la plenamente. Porque se a gente responder, acabou. Mata, morre todo mundo.
Porque a ideia é não ter acabamento, é ter processo, é ter construção o tempo inteiro. E aí, se a gente pensa no gênero, por exemplo, é relativamente estável, porque o enunciado também é relativamente estável, porque o sujeito, a pessoa, o indivíduo é relativamente, né, identitário, porque essas identidades mudam. Essas subjetividades são construídas e reconstruídas e ressignificadas o tempo todo. Não sei se ajudou ou atrapalhou. Ótimo, tá ótimo. Ajudou mas bastante. eu acho que, né, essa reflexão de pensar que você não vai ter uma resposta. Não. E não é importante. Ter mesmo, né? Se a gente tiver, acabou o marxismo ali. Sim, eu acho que a importância é exatamente não ter. Porque se você disser, não, é isso, Maria, tem coisa errada aí. Né? Né? Quer dizer, eu penso que é o processo mesmo, é o caminho. Né? E olha só, o homem, a gente quando nasce, a história já existia. A gente vai morrer, a história vai continuar existindo. Né? E assim como o homem, o enunciado, a linguagem, é elo na cadeia, mas tem a sua unicidade. É elo, o mundo continua existindo e existia antes, mas como eu vivo nesse mundo, constrói a história dele e a minha história, porque ele também me constrói. Olha o jogo. Lu, estão ouvindo? Eu queria aproveitar para te primeiro agradecer, que é maravilhoso te ouvir sempre, e para retomar um pouco, porque ouvindo a tua palestra, a tua aula, eu fiquei lembrando, ano passado eu tive a oportunidade de ir a Assis, no evento lá organizado pela Lu, pelo pessoal, e ao final do evento eu tive o prazer de conhecer a Batalha de Islã. Lembra? Eu me emocionei muito e então eu queria te fazer. E aí eu penso muito porque o Islã, pelo que eu conheci, é essa verbo, voco, visualidade o tempo inteiro de corpo e alma, é a palavra encarnada ali, né? Então eu queria que tu conversasse um pouquinho com o grupo sobre o Islã, porque eu não sei se as pessoas conhecem. Eu conheci lá no evento e queria saber se tu tens alguma produção sobre, se tu pensas em alguma produção sobre nesse sentido também, porque me parece que eu tenho 3 orientações com o Islã. Ah, que ótimo. Então, por exemplo, aquela batalha que você assistiu no evento do ano passado, eu trouxe porque eu tinha uma aluna que trabalhava na iniciação científica, que é a Simone. De mencionar. Simone está aí? Ela está presente? Não. Ela continua trabalhando com Islã, mas ela não está trabalhando comigo agora, ela está trabalhando com a Renata. Eu não tinha vaga, então ela está trabalhando com a Renata, que foi minha orientadora e que agora é orientadora dela lá no programa. Marquesan, Renata. Isso. E ela pensa o Islã, eu não sei agora se ela mudou o projeto, mas ela estava pensando isso como exatamente a voz social da heterogeneidade, da diferença, do não canônico, do popular, do marginal, na escola e nas vivências, como construção de identidade, para fazer o link aí com as subjetividades, né? E eu tenho 2 orientandas do PROF que trabalharam com Islã. A Lidiane, que tem uma dissertação que já foi defendida, e ela trabalhou com Islã com o 6º ano, e ela levou os meninos fizeram o Islã. Mas antes de produzirem Islã, que também não conheciam, ela levou os meninos até a Praça Roosevelt, em São Paulo, para conversar com os slamers, com os poetas, né? E aí eles entenderam aquela cena e o que era aquilo. Veja, né? É muito diferente de você estar no interior, numa cidade que não tem, né? Isso, quer dizer, a gente tem no interior batalhas de slam, mas não na cidade onde eles estavam. E ir até São Paulo, né? Conheceram, eu acho que foi, não lembro qual deles que foi, mas, enfim, então a Lidiane tem esse trabalho. O ano passado eu trouxe, o ano passado, o ano retrasado, não me lembro, eu trouxe o Rafael para cá. O Rafael é da Academia Paulista de Poesia. Então, veja, na academia hoje a gente já tem a presença de um poeta de slam.
né? Que é a presença da poesia marginal, que é muito legal, né? O slam apareceu esse ano na feira de Paraty, né? Como um gênero importante dentro de uma produção contemporânea marginal importante. Marginal, não marginal porque se coloca assim, né? Porque traz essa voz, né? Do que é poesia marginal. E aí o Rafael veio para cá e deu uma oficina. Eu era na época do Comitê de Arte e Cultura aqui da Unesp, e aí eu trouxe rap, grafite, break e slam para os meninos, e aí a gente fez várias oficinas, né? E a oficina de slam foi a mais procurada. E aí as pessoas produziram, a gente fez batalha no final e tal. E depois eu tenho agora a Josiane, que qualificou ontem a dissertação dela, também no Prof, que como você, ela entrou ano passado e viu, também não conhecia, e viu a batalha e foi atrás e levou isso e já fez uma primeira intervenção e falou, não, essa não dá para tirar. Né? Porque os meninos se identificaram. Me parece que esse movimento, ele traz com toda a força a poesia para o universo escolar, para o universo das relações, porque é a palavra encarnada com sonoridade, com muita entonação. Exato. E eles se identificam muito porque as temáticas são vivenciais. Eu falo da minha comunidade, eu falo de quem sou eu. Olha a construção da subjetividade aí, Daniela. Né? Então, eu falo do meu lugar, da minha voz social, e é muito interessante porque a gente encontrou algumas resistências, né? Aqueles mais puristas que vão dizer, isso não é poesia, né? Tem que pensar a poesia canônica. E a poesia canônica, eles vão dizer, não gosto, é chata. Não me diz nada. Não me diz nada. Não faz sentido para mim. Minha voz não é essa. Então, a importância da voz social ótimo exemplo, porque aí casa com o que a gente estava falando, né? Ela é verbo-visual e ela é identitária, porque ela se constrói na subjetividade do corpo, da voz. Né? Então, como é que isso se materializa e materializa numa construção enunciativa subjetiva? Eu não sei se vocês entrem no YouTube, por exemplo, tem o Slam da Guilhermina, eu gosto muito, mas eu amo Slam das Minas, que é um grupo de slamers mulheres que vão falar de temáticas do universo feminino, né, das mulheres, e que tem coisas fantásticas, assim. Elas dão um show, elas dão na minha cara cada vez que eu assisto, porque elas me dão um choque de consciência. Eu falo, eu sou uma retardada, ai, burguesa idiota, né? Tem que olhar no lugar de fala do outro mesmo. Então, é muito bacana. Né? Eu gosto muito de uma cantora, mas também poeta, chamada Bia Ferreira. Se vocês olharem, ela tem algumas coisas fantásticas. Ela tem uma canção que eu gosto muito, que é Cota Não é Esmola. Ela tem uma outra que ela vai falar sobre o feminismo e ela vai dizer que o teu feminismo aí do teu apartamento não me diz nada. Tua mãe era feminista e lutava pelo teu lugar, mas ela não fez nada quando a minha mãe foi para o tronco. Me arrepio só de ouvir. E ela fala, eu falar não arrepia nada, você tem que ver ela falando. Né? Que a ideia da coisa da intuação, que é encarnada mesmo, né? É muito bacana. O slam, você falou assim para mim, fala um pouquinho para as pessoas que conheceram, não sei se todo mundo conhece. O slam é uma construção de poesia que tem ganhado espaço cada vez mais e ela aparece com muita força. Ela tem uma característica de poesia marginal, a característica do conteúdo temático é sempre social, então ela vai trazer como
como temas, né, como conteúdos, questões cotidianas de uma dada comunidade ou questões que me afligem, que afligem o poeta. Ela não é feita necessariamente para as batalhas, tá? Mas as batalhas são uma das formas de socialização do Islã, não só pela poesia, porque a poesia pela poesia em si não tem sentido. Uma das propostas do Islã é a interação social, né? Como no hip hop, você ter o ato social, né? Como uma das características, não é só fazer rap, né? Ou dançar break, ou desenhar grafite, né? Eu tenho as ações sociais. E essa socialização como um espaço, né? Que na batalha você tem um espaço de garantia ou de empoderamento ou de assegurar, de tentar não calar a minha voz, ao contrário, né? De marcar quem sou eu. Né? E aí é interessante, porque você vai tendo vários grupos que vão marcando esse espaço, pelo bairro, né? Pela comunidade, ou pelo gênero, e aí você vai tendo características diferentes. Você tem slams extremamente sociais, e você tem slams, por exemplo, de 3 minutos. Você tem que fazer a poesia em 3 minutos. Você tem slams amorosos, e o amor é sempre muito carnal, muito erótico, né? Porque também tem a ver com uma forma de resistência. Então, ela se caracteriza como poesia marginal porque ela se caracteriza como poesia de resistência, como voz de resistência desses sujeitos excluídos que não têm a sua voz assegurada na escola, nos textos canônicos, na valoração de quem eles são. Então, eles se valorizam nesse lugar. E aí a batalha, ela não é uma mera batalha, ela não é uma competição, ainda que pareça violenta, às vezes, dependendo do tipo de performance, ela não é uma competição para se pensar, eu vou ganhar, mas sim que voz social eu estou trazendo aqui. Que grito, né? Já que a gente está falando do grito hoje, né? Que aflições, que desejos, que impulsos emotivos volitivos eu vou semiotizar na construção da minha subjetividade, da subjetividade do meu grupo. Então, quando as pessoas da própria comunidade que compõem o júri, tudo é feito ali por elas, as regras, tudo é composto ali, né? E as escolhas não são necessariamente estéticas, mas elas são identitárias mesmo. Essa aqui fala quem sou eu. Eu me identifico, eu me arrepio mais, né? Com essa, eu me sinto mais contemplada com essa voz do que com essa. E aí, claro, com o exercício e conforme ele está ganhando espaço, você vai tendo, e é muito interessante pensar isso, essas vozes sociais junto com determinados acabamentos. Então, ela tem melhorado, inclusive, do ponto de vista estético. Não melhorado, não estou julgando, não é? A palavra não é boa, né? Mas ela tem aprimorado, né? Ela tem a coisa do processo, né? Isso também tem sido pensado, é isso que eu estou dizendo, né? E eu não lembro, aqui você viu, foi a de uma menina, né? Foi da menina. Foi. Que ela conta, né? Ela declamou alguns slams e ela conta o quanto que a poesia fez com que ela se reconhecesse poeta, se admitisse, né, como autora. Nunca imaginei que eu pudesse fazer poesia, porque a escola não deixa que a gente desenvolva a autoria. A gente tem que responder o que o professor quer, o que o material didático diz que é para a gente responder como certo. Quem sou eu? Se eu disser o que o professor não quer, eu vou ganhar nota baixa, eu vou reprovar de ano. Eu não tenho capacidade. Meu texto vem inteiro vermelho. Não sei escrever. Não penso nada. Tenho que pensar o que os outros disseram. Tenho que fazer paráfrase. Tenho que pensar na regra. E aí ela se descobre exatamente no momento em que ela se liberta. Porque ela, na verdade, não se descobre poeta à toa. Ela se descobre poeta porque ela se descobre sujeito. Gente, que tem voz e que pode falar e que tem quem ouça e goste
ao invés de criticar, de botar o vermelho, de fazer errado, de acusar com o dedo. Essa é a grande importância do Islã. Então, é essa relação da poesia na prática social, na vida, como ato, né? Acho que é um pouco isso. É bem legal. Na vida e na arte. Na vida e na Materializado. arte. Exato, exato. Exatamente isso. Eu fico assim, de vez em quando eu tenho que... Porque eu gosto muito, eu acho que é esse o nosso papel, inclusive, né? Sair um pouco das nossas bolhas e olhar esse outro lugar e esse outro sujeito, né? Pensar, por exemplo, como é que as africanidades não são ouvidas. Quando eu estava pensando num projeto de extensão há um tempo atrás e tinha que colocar, né, junto das escolas, o número quantitativamente de pessoas que se autodeclaravam negras, pardas, etc., branca, etc. E as pessoas não se autodeclaram, não se assumem identitariamente. Alisam o cabelo, se assumem mais pardas do que negras, ou brancas e não negras, porque isso significa, né? Se incomodam com isso. Porque a questão, se incomodam porque tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem para enfrentar uma discriminação, uma avalanche de preconceitos e de julgamentos, né? E eu acho que pensar nessas coisas é o nosso papel enquanto estudiosos de linguagem, porque a gente não está estudando a linguagem como estratégias estruturais de comunicação. A gente está pensando a língua viva na constituição do homem e do mundo. Esse homem que se diz, que se constrói, né? E para mim é isso que me encanta em Batim. Não sei se é um pouco isso. O Islã é um bom exemplo, mas acho que a gente... Meus alunos brigam sempre comigo, porque eles falam assim: ai, aluno pode ver tal coisa, que daqui a pouco ela vai dizer: ai, gente, isso dá uma pesquisa. Ai, gente, isso dá um artigo, né? Daqui a pouco eles riem e falam: é verdade, ela é assim mesmo. Mas é porque a vida é a pesquisa. Eu não consigo separar, entende? Agora eu vou fazer pesquisa, agora eu vou assistir filme sem pensar. Eu não consigo assistir um filme sem pensar. Porque a pesquisa está na vida e a vida está na pesquisa. Se não tiver isso, não tem sentido para mim. Eu não pesquiso por causa de um título ou pelo meu emprego. Eu tenho trabalho, eu tenho prazer no que eu faço. É muito mais do que um emprego. Claro que é um emprego também, porque eu tenho que pagar a conta. E não tem essa de vocação, não é isso, tá? Só para a gente não ficar com esse discurso de professor tem que ter, né? Não é isso que eu estou falando. Mas eu gosto. Gente, vocês estão me ouvindo? Agora, sim. Sim? Eu acho que eu vou ficar sem imagem. Travou a imagem. Congelou a tua imagem. Eu acho que eu vou ficar sem imagem porque a bateria do meu celular acabou. E aí eu estou no computador. Foi isso que aconteceu. Né? Tudo bem? Assim, é ruim, vocês vão ver, não sei por que não está funcionando, isso eu não me conformo. Tranquilo, nós já estamos concluindo, Luciane. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma observação? Estamos já faltam 5 minutos para o meio-dia já. Eu não sei se era isso que vocês estavam esperando, o que vocês queriam falar sobre o texto, o que vocês acharam, enfim, queria ouvir vocês. Professora Luciane, eu ia fazer uma pergunta, mas já foi respondida, porque nos textos, né, nos ensaios ali sobre Beethoven, Voloshinov fala nessa transferência, nesse movimento do estético, do ético para o estético, né?
E eu ia perguntar sobre isso, mas já foi respondido, né? Com toda essa discussão já respondeu essa questão. Então, eu acho que essa transferência, ela é fantástica. É uma coisa que eu não dei muita ênfase, e é legal você lembrar, puxar para a gente pensar, porque o ético não se aparta do estético para o círculo, e o estético não se aparta do ético. A ética está na estética, assim como a estética tem a sua ética. Não me pede para repetir, que eu não sei. Tá? Mas é essa relação que está aí de mão dada, né? E ela está de mão dada exatamente porque a estética é a vida. E aí a gente pode pensar Právida e Ishtina, né? Nessa relação do ato e da ação, do automático para a consciência, né? Do autor pessoa para o autor criador, né? Que o autor criador ele não deixa de ser pessoa, mas ele formula arquitetonicamente o seu projeto de dizer numa determinada construção estética que reflete e refrata valores éticos de uma prática social. E aí, quando a gente pensa, seja Beethoven, seja Mozart, seja, né, qualquer corpora, né, quaisquer corpora que a gente queira, é porque a gente não está pensando isso como objeto, a gente está pensando na construção do homem pela linguagem na vida. E é por isso que a gente vai falar em ato, né? E aí essa transferência, só que também a gente não pode esquecer que ao mesmo tempo que eu não posso separar a ética de estética, eu não tenho uma relação que é direta da vida com a arte, da vida com a ciência, da vida com a filosofia, né? Essa relação é refletida e refratada, ou seja, ela é invertida, desviada, contorcida, porque ela é valorada, ela é ideológica. E aí não me venha falar lá Bolsonaro, né? Que não é técnico, não, a gente tem que combater a ideologia. O caramba, dizer que é técnico é ideológico, né? Dizer que eu quero algo neutro é ideológico. Né? Então, pensar nessas coisas é pensar uma via de mão dupla que não se desfaz, mas que não é automática. E é desse ponto de vista que a consciência aparece de um jeito muito forte. Porque é uma transferência que não é automática, é construída. Por isso esse projeto de dizer e a arquitetônica. Porque depende dessa entoação e do jeito que eu quero materializar essa transferência. Construir esse acabamento estético para manifestar e expressar uma dada ética. Viva. Bem legal, né? Essas coisas, assim, a gente está conversando e para a gente pensar para o resto da vida, tá? Não é, não é uma coisa assim, nem simples e nem acabada, de jeito nenhum, ao contrário. Né? Mas é para a gente pensar. E é interessante porque quando a gente está falando disso, eu não consigo entender como algumas pessoas vão dizer assim. Eu estou falando do lugar da linguística e Bakhtin, então, para mim, não é filosofia. Bem, então, está falando de outro Bakhtin, porque não dá para pensar de um outro lugar. Eu posso usar, no meu lugar da linguística, o instrumental, a formação, ou sei lá o quê, que diz, né, que expressam, que formulam a vida e o homem. Isso é filosófico. Olha o que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo análise, a gente está pensando junto, a gente está fazendo filosofia. E eu não preciso necessariamente citar os filósofos para isso, usar os termos técnicos para isso. Porque o que interessa é filosofar a vida, pela vida, com a vida, na vida, para a vida. Né?
E é isso que é a grandeza. É aí que está o materialismo histórico, o chão, né? O solo social. Não é à toa, assim como eu também já ouvi gente dizer assim, não, Bakhtin não dá para falar em dialética pensando em Bakhtin, porque ele negava a dialética. Só se eu pensar a dialética como mecânica e não como, de fato, é o movimento dialético. E aí, para eu entender isso, eu tenho que ler Hegel, eu tenho que ler Marx, eu tenho que pensar que infra e superestrutura estão marcadas nos escritos do círculo e que a construção se dá no solo social exatamente porque ela nasce na infraestrutura e na relação de interação a superestrutura se apropria da valoração construída a partir da infra e transforma isso de maneira refletida e refratada, né, como ideologia hegemônica para impor os seus valores e manter o sistema como está. E aí a importância que, quando volta isso para a infraestrutura, da resistência de dizer, isso que você está fazendo não é o que a gente está falando, é outra coisa. E é aí que está o embate de vozes. Vivo, o tempo inteiro. Desde a gente abrir o olho até dormindo, no sonho. Né? O tempo todo. Não sei se vocês pensam assim também, ou não. Mas acho que é essa a ideia, né? Talvez porque algumas pessoas tenham uma concepção de filosofia também como algo abstrato, né? Como algo difícil, como algo inacessível. Mas é exatamente para derrubar essa ideia que a gente está pensando, a ideologia do cotidiano, a filosofia materialista, histórica, né? Não é só Bakhtin que faz isso, tem outros pensadores que fazem isso, claro, ele dialoga com vários deles, inclusive. Né? Tem várias coisas que a gente pode pensar, putz, isso aqui eu li em Marx, isso aqui eu li em Cassirer, isso aqui eu li, né? Tá tudo aí, é um caldeirão de vozes mesmo. Porque a vida é assim. Por que as pessoas estão tão mal isoladas em casa? Porque a gente não é isolado como ser social, como sujeito social. A gente é da interação. E aí, de novo, respondendo lá a Daniela, que me pôs uma pulga atrás da orelha, então eu estou falando, só para a gente pensar junto, né? Eu nasci para isso, para colocar pulga. Isso é muito bom. Pulga é muito bom. Né? Veja só, né, a construção da subjetividade, como ela se dá na interação. Se o sujeito nasce, não biologicamente, mas como ser social, na relação com o outro, quando ele tem que ficar trancado dentro de casa, ele tem que olhar para si mesmo. E dói pra cacete. E aí tem gente que quer fugir, tem gente que não suporta, tem casal que está separando, né? Não é? Tem. E tem também muita depressão, pessoas adoecendo. Porque eu não consigo ser sozinha, mesmo quando eu acho que sou só eu. A minha identidade se dá na relação com o outro. Tem gente trabalhando muito, tem gente que não consegue trabalhar, tem gente maratonando série, enfim, cada qual está buscando um caminho para sobreviver. E sempre esse caminho é um caminho de interação. É Bakhtin na veia, vivido, a gente está vivendo isso. E é assim que... Olha só como é que dá para a gente pensar a construção da subjetividade e da identidade pensando no isolamento social de uma Covid. Muito bacana. Aí, meus alunos iam falar, daqui a pouco ela vai dizer que dá uma pesquisa. Mas dá, né? Não talvez uma pesquisa acadêmica se a gente não quiser, mas dá uma pesquisa no sentido de a gente refletir sobre. O que eu tiro disso, né? Como é que eu lido com isso? Isso eu acho que é importante, né? Pensar essas... E isso é um ato ético.
Isso é um ato ético. Com todas as suas transferências de todos os tipos, nas mais variadas materialidades, né? Mas que para mim sempre verbo e voco visual, né? Potencialmente ou concretizada materialmente. O que mais? Vocês estão muito quietos, eu acho que foi muito ruim. Vocês estão muito mudos. Querem falar nada? Falem comigo. O sujeito Viu, só se compõe Luciane? a partir do outro. Eu vou te dar o consolo que eu sempre uso quando acontece isso. Paulo Freire disse numa palestra que eu vi que o silêncio é quando as coisas entraram e ficaram trabalhando dentro dos outros. Digerindo. Então acho que pelo silêncio dá para ver que foi bom, tá todo mundo digerindo e imagino, ou não, né? Ou não faz sentido algum, então, esse tanto de bobagem, vai saber, né? Se aplaudir demais é porque a gente já sabia, então assim, a gente tá com muita novidade. Exato, verdade. Ó, tem um cachorrinho. Eu adorei, não tenho comentário, assim, eu acho que todo mundo gostou, porque estão tão quietinhos, concordo com a Daniela, com a questão do silêncio. O silêncio cheio de vozes, né, Daniela? Quer dizer, essas vozes estão aí reverberando e o pessoal está pensando sobre isso. Acho muito... Aí tem alguns comentários aqui no chat que depois tem que olhar. Mas são vários elogios. Preciso ler. São vários elogios, eu acho que mexeu bastante com as pessoas. Eu acho que é importante a gente ouvir assim outros pesquisadores, né? Sempre colabora muito. Essa tua pesquisa sobre o VVV é muito interessante. Que bom. A primeira vez que eu vi foi numa palestra tua na Unicinos. Foi, faz um tempo já. Que a Marlene Teixeira te trouxe. Estou falando porque a Márcia está aqui, que foi uma orientanda da Marlene. E que agora é minha orientanda. Né, dela. Saudade da Marlene. E eu lembro que você já estava preocupada com essa questão, e acho que foi objeto da tua tese também, né, Luciane? Foi de alguma forma, mas ainda eu não tinha essa elaboração que eu estou fazendo agora, né? Veja que não tinha maturidade, né, também ainda, para conseguir verbalizar isso de alguma maneira. Na verdade, faz muitos anos que isso me preocupa e agora eu estou tendo talvez coragem de externalizar, né? Defender, né? Tá certo. Numa construção que eu acho que tem que ser conjunta e que tudo bem se também não fizer sentido, né? Mas porque eu acho que o que importa é exatamente a gente pensar sobre. Sim. A questão da entonação, a gente costuma compreender sempre como valoração, né? Tanto no oralizado como não, né? Eu acho que me pareceu que é bem importante para tua concepção de verbo, voco, visualidade, né? No sentido que ela é material, no sentido quando ela pode ser apreendida de alguma forma, né? E ela passa a ser potencial quando ela não está explícita. Estou tentando assim dizer com as minhas palavras o que eu entendi um pouco e pensando na entonação, porque a entonação vamos dizer assim, é um conceito que nós costumamos trabalhar no sentido da expressividade, né? Como que o sujeito se mostra na sua enunciação, no seu enunciado, no seu discurso. Sim, então, e essa expressividade que para mim está marcada no signo pela matéria acústica, mas que não é necessariamente apenas prosódica, né? E ela, para mim, ela é muito importante porque o Bakhtin vai falar bastante. A construção da entonação se dá pelo tom e pelo ritmo, para mim. Acho que tem algumas pistas aí do Bakhtin falando sobre isso. Acho que principalmente no Estética e no Problemas da Poética. E
E é interessante porque tom também é um termo que tem duplo sentido, né? Se a gente olhar no próprio dicionário, e eu fiz isso, tom, eu posso pensar no tom musical, né? Em que tom você está cantando, por exemplo, né? Em que tom é essa música, mas eu também posso pensar no tom visual, né? O tom da cor, por exemplo. Num dos textos do Bakhtin, ele vai dizer o tom que faz a música, né? Que ele retoma aquele provérbio que eu adoro. Mas eu entendo o tom não só no prosódico, eu acho que ele está em qualquer discurso. Sim, também acho. Por isso que eu falei, ele está na expressividade que, se eu pensar na materialidade da língua, está no plano do significante, diríamos assim. Mas não é só isso. E não é só prosódico, é muito mais do que isso. Eu gosto de pensar nessa extensão assim dele. Sim, não dá para ficar aí, mas também está aí, né? Também não dá para jogar fora, né? Não, aparecem vários textos marcados, né, na questão do prosódico, mas realmente não é só. E como que é a entoação que eu penso que materializa aquilo que a gente não consegue expressar dentro da valoração. Então, por exemplo, a valoração ideológica pode se expressar de outras formas e também na entoação, mas o emotivo volitivo, não. Ele talvez necessariamente, ou muitas vezes, né, ele se materializa pela entoação, pelo tom. Né? É o jeito, é o tom que eu uso, é o tom do bom dia que faz o outro dizer, ih, acordou azeda. Né? Ou, o que aconteceu? Viu o passarinho verde? Né? Pelo tom de um bom dia, é o mesmo bom dia, mas não é o mesmo bom dia. É maravilhoso isso. Eu acho muito rico esse conceito. E eu acho que a gente muitas vezes passa por ele sem pensar muito, né? A gente entende, então a gente parte como se já tivesse dado, né? E acaba nem sempre explicitando isso que a gente está falando agora, né? A gente fala sobre, mas nem sempre a gente... Como voz social, eu tive um orientando, o Radamés, que é professor no IF baiano, e ele se preocupou em pensar a concepção de voz social. Acho que eu vi o trabalho dele quando estava na fase inicial. Lá em Rio Preto, não foi? Acho que foi. Foi no Selim. Isso. Foi no Selim, isso mesmo. Uhum. Ele começou com... A ideia era fazer isso no mestrado, mas como a gente não encontrou, ele foi pensar essa concepção e o negócio foi tomando tal proporção que ele foi direto para o doutorado e essa foi a tese dele, né? De doutorado. E eu acho que é uma contribuição bem bacana para o campo, porque às vezes também acontece isso. Isso é a voz social, né? Mas o que é voz social, né? E aí ele vai pensando isso na construção, com a bivocalidade, com a dupla refração, né? Que nem sempre a gente fala em reflexo e refração, com a construção da autoria criadora, né? Então, a voz social que constrói, que configura, né? Eu acho que é super importante também. É muito mais do que é a voz de um grupo social. Não, é mais que isso. Claro que é isso, mas é mais que isso. Como isso se faz? Como isso se materializa na língua? Né? Como é que eu sou eu? Né? Como é que esse homem se expressa? Né? Esse sujeito, ser humano, se coloca. Né? E como ele é visto também. Maravilha, maravilha. Então, gente, vamos encerrar? Sim? Então, agradeço muitíssimo a Luciane. Foi realmente uma manhã de muita reflexão, né? É muito bom a gente poder dialogar, assim, e ver como cada um concebe, como cada um verbaliza o entendimento também, né? Porque é uma coisa que a gente está sempre
tentando dizer com as nossas palavras como a gente entende essa teoria, que não é simples, né? Bastante Não é complexa. simples, de jeito nenhum. E então nós agradecemos muito, Luciane. Acho que foi muito, muito importante, assim, a gente... Hoje é a nossa última aula, praticamente. A gente só tem um encontro depois que vai ser para discutir os trabalhos em andamento. Então, essa era a última aula de teoria, né, que a gente está trabalhando. Então, acho que fechou com chave de ouro, né? Então, agradecemos muito a presença de todos, né? Os orientandos da Luciane também. A Bárbara não está aí, né, Luciane? Bárbara? Não porque sei eu vou participar de uma banca tua de banca. qualificação de doutorado da Bárbara, mas eu não conheço a Bárbara. Eu não sei se ela tá. A Bárbara tá aí? Acho que não. Acho Eu que não. olhei os nomezinhos, acho que não. A gente tem uma banca no dia 15, né? Isso, de julho. De julho. Tá aí. E daí a gente vai se ver de novo. E o congresso, como é que tá, hein? Ainda estão abertas as inscrições? O congresso, o evento a gente tinha pensado em deixar para setembro, a princípio, mas a gente sabe que é inviável e a gente vai consultar agora os participantes. A gente estava esperando um pouco ver como é que a gente ia ficar nesse segundo semestre para pensar num primeiro semestre do ano que vem ou no segundo, né? Então, vou consultar os convidados para pensar isso. E, independente dele, a gente vai, para o evento não morrer, ao contrário, para a gente ir gestando e não ficar tão ansioso, né? E poder também, talvez, pensar uma outra concepção de evento, que é a ideia do processo, não ir lá apresentar e ir embora, mas ficar conversando e fazendo trocas e tal. A gente vai propor, e vamos ver como é que vai ficar isso, propor outras pessoas que não os convidados, já convidados para o evento, mas também, se eles quiserem, ótimo, né? Para fazerem bate-papos assim como a gente está fazendo hoje, para a gente ir aproximando grupos, pesquisadores, ouvindo outras vozes, né? Aprendendo. É um pouco essa ideia. As publicações vão acabar saindo antes do evento, por esse contexto aí que é diferente que a gente está vivendo. Então, a revista Percursos Linguísticos, a gente já está no processo de avaliação dos artigos que foram submetidos, e a Polifonia vai até dia 30, aberta, né? Para submissão de artigos. E depois a gente vai organizar um e-book com capítulos para quem quiser, né? Além do livro com as falas dos convidados. Então, tem aí 4 produções de publicação que a gente vai fazer. Então, ao mesmo tempo que o evento não está acontecendo, ele está, né? É um pouco essa ideia, né? Para pensar essas questões mesmo, né? E as inscrições estão abertas? Como é que já Então, elas fecharam 30 de maio. Mas porque ia acontecer tudo em setembro e a gente tinha que montar caderno de resumo, etc e tal. Agora, vou ver com todo mundo, né? Você mesma é uma convidada, né? Então, vou consultá-la, logo você vai receber um e-mail para a gente ver como vai ficar e se todo mundo concordar em a gente passar para o ano que vem. Eu acho que sim. Acho que não tenho dúvidas, porque é uma questão de cuidado e responsabilidade, né? Aí a gente vai, talvez, abrir para um outro período, que aí dá tempo, né? Sim. Eu acho que é importante divulgar, já que tem tanta gente aqui junto, né? Sim. Vai ser um evento muito legal, a programação está excelente. Quem quiser e não conseguiu ver ainda, entra na página do GED, gedunesp.org, para dar uma olhada. Tem a programação lá, quem quiser conhecer as coisas do grupo, quem são, olhar a carinha de todo mundo, né? A gente tem essa página, tem um canal no YouTube. Aliás, eu ia te perguntar, você está gravando essa conversa nossa? Sim. Depois tem como você passar para a gente um link? Passo. Talvez tenha que editar depois, porque aquele nosso início foi dramático. Pois é. Mas tudo bem também, faz parte. Né?
Tá, se desculpem todos, tá? Não, mas não só contigo, comigo também, que eu não consegui abrir. Essas coisas que Faz acontecem. parte, faz parte. Então, se você puder passar, porque Eu a gente passo, divulga, sim. né? Passo, E sim. até teve alguns alunos que me disseram que não iriam poder vir porque tinham outras atividades marcadas